Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Encontro com a Palavra. Começamos a semana passada com um nome que particularmente a mim é um dos mais espetaculares, que é Agostinho de Hipona. Se você conseguiu ver, eu gostaria muito de saber o que você pensou sobre, mas caso não, está na nossa playlist, você pode procurá-lo e compartilhar conosco também um pouquinho das suas implicações. Hoje, o nosso assunto é sobre um teólogo que veio muito tempo depois do que Agostinho de Hipona, já no final, perto ali do final da Idade Média, que é o nosso boêmio, John Hus. Boêmio porque ele nasceu na Boêmia e lá ele se desenvolveu. Se você procurar hoje no Mapa Mundi, obviamente você não encontrará, mas você encontrará um local, um país chamado República Tcheca. É onde John Hus viveu ali no final da Idade Média. John Hus, ele era também um grande intelectual. Ele era um professor, um reitor de universidade. Seu pensamento era teologal e quando nós falamos dele é importante que nós citemos um nome anterior, é John Wycliffe. Este desenvolveu uma teologia que muito influenciou John Hus. E quando nós falamos de Hus, nós falamos então de duas coisas que ajudaram na sua percepção teológica. Primeiro, leitura assídua das Escrituras. Segundo, leitura assídua dos livros do pensamento e da teologia de John Wycliffe. Como nós podemos sintetizar a ideia de John Hus? Primeiro, no modelo, claro, a partir de John Wycliffe. Segundo, no modelo onde as Escrituras ela é central na compreensão do se fazer igreja, na compreensão de ser igreja. Terceiro, no modelo de autocrítica do modelo presente que se havia na igreja. John Hus é aquele pensador que ele não é apenas um reprodutor de informações, que é muito, infelizmente, comum nos dias atuais, né? As pessoas ouvem e reproduzem, às vezes na íntegra, e por aí vai. Não. Ele tinha uma capacidade de interpretação. E a interpretação ela também te dá uma capacidade crítica do local em que você está inserido. Não é a crítica por crítica, não é a crítica por fazer, ou não é a crítica para aparecer. É a crítica que constrói, é a crítica que propõe, é a crítica que questiona. A teologia de John Hus ela é nesse sentido. É uma autocrítica ao modelo vigente do que ele considerava inadequado dentro das pendências da igreja reinante naquele tempo. John Hus ele é condenado por conta disso, porque nem sempre críticas são bem-vindas, né, em alguns lugares, ainda que sejam ideais. Se, claro, com uma boa dosimetria. Mas o Concílio de Constança, ele então é condenado. Ele é levado para a fogueira, ele é queimado vivo. Mas o que marca é a frase que ele propõe momentos antes ali de fazer seu último suspiro, fazer sua expiração, que é que hoje vocês matam um ganso. E isso é um trocadilho com o nome dele, boêmio, né? O Hus ali tem um pouquinho a ver com este animal na língua deles. Hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos vem um cisne da qual vocês não poderão queimar. Muitos atrelam isto como uma profecia e não necessariamente como apenas uma alusão. E essa profecia se referiria a um personagem que nós falaremos daqui a algumas semanas. Mas se nós pudéssemos falar quem é John Hus, na concepção, por exemplo, da Reforma Protestante, nós poderíamos dizer que ele é um dos que alguns chamam de pré-reformadores. O que é pré-reformadores? São aqueles que vieram um pouco antes do ápice da Reforma. Obviamente que a Reforma não foi um tempo, um momento, uma ocasião, um objeto. Na verdade, ela é um processo e muito complexo, diga-se de passagem. Mas se nós dividíssemos a partir de um marco central, John Hus ele ficaria antes deste marco central, sendo então ele um dos pré-reformadores. Esta é a nossa intelecção de hoje, né? Essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você puder comentar, comente, que eu quero ouvir os seus comentários, eu quero falar um pouquinho contigo, eu quero comentar contigo também. Curta, compartilhe com mais pessoas e semana que vem nós temos um novo personagem.